A tua vida está indo para lugares que você não quer, porque você ainda não entendeu essa chave aqui. Se você abrir o jejum nessas circunstâncias, pode acreditar que você verá o resultado. Você quer resolver essa situação desagradável na sua vida imediatamente? Esse vídeo é para você que não aguenta mais ficar passando por essa situação, sendo humilhado no trabalho, ou talvez uma situação no seu casamento, dentro do seu lar, ou mesmo na saúde, qualquer área da sua vida. Você precisa aprender a movimentar o mundo espiritual ao teu favor. Isto é possível, isto não é ensinado aos filhos de Deus, porque muitos pastores, muitos líderes não sabem como fazer. Alguns que sabem, eles não ensinam porque eles querem independência. Eles querem que as pessoas fiquem ali na igreja dependendo, sentindo que toda vez que precisarem de ajuda, ter que ir pedir oração. Mas Jesus não quer isso. Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele não quer que nós soframos. Ele quer que nós desfrutemos da abundância da vida. Que para que você possa desfrutar da vida abundante, você precisa tomar posse do reino de Deus e reinar. Quando a palavra do Senhor diz que Ele é Rei dos Reis e que nós reinaremos com Cristo, isto quer dizer que Jesus é o Rei e você que é filho dele, você é um rei também e Ele é Rei dos Reis. Então os reis somos nós, porque quem não reina é manipulado. Na era vindoura em que nós estaremos com Cristo reinando, nós estaremos ladeados ali com Ele. Claro que não no nível dele, mas em um nível de governantes. Jesus como o supremo rei e nós como governante. É assim que Ele quer que seja. Só que alguns entenderam que esse reinado ele não acontece depois da morte, ele já tem que começar a partir de agora. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele faz uma pergunta assim: já chegaste a reinar sem nós? Quem dera reinasses, então reinaríamos juntos. Então, o apóstolo Paulo entendeu que a partir do momento em que ele aceita Jesus, ele tem o privilégio de reinar, de determinar o que acontece ao redor dele. E é isso que você precisa aprender, porque é isso que um rei faz. Aquilo que não está agradando, ele determina que aconteça ou que deixe de acontecer ao redor dele. Só que para você fazer isso acontecer na sua vida, você precisa primeiro se santificar. A maioria das pessoas não se santificam. E por elas não se santificarem, elas passam a estarem debaixo de sentenças. E o que são sentenças? Sentenças são disciplinas dadas por Deus a partir do seu tribunal, a partir do seu julgamento. E essas sentenças elas têm tempo determinado. O exemplo de uma sentença dada por Deus está no livro do profeta Jeremias e do profeta Daniel. Os dois livros falam de uma mesma sentença. A sentença que Deus dá fala para eles pararem com a idolatria, eles não obedecem. Então Deus dá 70 anos como escravo do rei da Babilônia, ali da Babilônia. E é o que o anjo explica para Daniel, que queria saber qual era o tempo de sentença do povo dele lá na Babilônia. Então o anjo explica para Daniel: 70 anos estão determinados. Enquanto não cumprir essa sentença, eles não serão livres, não voltarão para a sua terra. Então, toda vez que nós somos disciplinados, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que quando nós somos julgados, nós somos sentenciados para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então tem muita gente que está deixando de ser fiel a Deus porque estão fazendo como o povo do livro de Malaquias. No livro de Malaquias as pessoas começaram a dizer assim: olha, eles tentam a Deus e escapam. Bicha, vai para lá. Enquanto nós andamos de luto e Deus não atenta para isso, eles começaram a falar isso. Porque eles não entendiam que eles estavam sendo sentenciados. A Bíblia diz que assim como o homem castiga o seu filho, Deus açoita todo aquele que ele recebe.
Hebreus capítulo 12. E diz também que se nós suportamos a disciplina do Senhor, aí Ele nos trata como filho. Então toda disciplina é para que você se enquadre dentro da vontade de Deus. Então situações adversas que vêm contra a vida das pessoas, dos filhos de Deus, não é para que eles, não é maldição, é para que eles se enquadrem, se ajuste cada vez mais à vontade de Deus. Então você precisa se santificar. Como é que eu faço isso? Na oração. A partir do momento em que eu peço perdão ao Pai em nome do Filho, vai para lá, bicho. A partir do momento em que eu peço perdão ao Pai em nome do Filho, eu sou santificado. Só que mesmo o Pai me perdoando o meu pecado, pois o pecado é o meio pelo qual o inimigo alcança a legalidade sobre nós. A partir do momento em que eu peço perdão pelo meu pecado, eu sou perdoado, eu estou protegido. Porém, pode vir uma sentença contra a minha vida, porque mesmo sendo perdoado, eu não fui absolvido, porque todo pecado ele tem uma consequência. Jesus explicou isso quando ele curou aquele cego. Ele disse assim: agora vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Jesus pagou o preço pelo teu pecado. Então, a partir do momento em que ele paga o preço pelo teu pecado, você não deve mais andar pecando desenfreadamente. O pecado vai acontecer sim, ele acontece às vezes diariamente, mas de forma acidental, não um pecado proposital. Então, se eu peço perdão pelo meu pecado e não peço a misericórdia de Deus, a sentença pode acontecer na minha vida. E para que eu possa ser absolvido, eu vou pedir a misericórdia do Pai em nome do Filho. Mas eu preciso ter praticado misericórdia, porque no livro de Tiago diz assim: o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então isso é uma bênção para nós que somos julgados por Deus. Eu preciso pedir misericórdia para Deus para que eu não seja castigado. Eu vou falar assim bem no popular, para que eu não seja castigado e aconteça mais calamidades na minha vida, mas para que eu possa receber essa misericórdia de Deus, eu preciso ter semeado misericórdia ao meu próximo. Porque se você for tentar fazer o que eu vou te ensinar aqui, que dá muito resultado, e alguns que vão assistir esse vídeo aqui podem dizer isso porque aplicaram na sua vida e deu muito resultado, mas se você for tentar fazer sem se santificar, sem entender qual é a maior arma de um crente contra o diabo, o inimigo pode te retalhar, ele pode te atrapalhar. A maior arma de um crente contra o diabo é a justiça. Se você for uma pessoa justa, o diabo não vai conseguir te vencer, porque as pessoas pensam que a nossa luta contra o diabo é com espadas, é atirando flechas. E não, o diabo ele batalha contra nós diante do tribunal de Deus. A maior guerra do diabo contra os santos é lá no tribunal de Deus, porque é lá que ele vai para te acusar. E se você for justo, nos mínimos detalhes, irrepreensível, ele não vai achar caminho para chegar até você. Por isso que nossa maior arma, eu vou dizer assim, de defesa, o nosso maior equipamento de defesa contra o diabo é a justiça. E aí você vai poder colocar em prática o que eu vou te dizer agora. Os discípulos de Jesus muitas vezes se acharam em apuros. Muitas vezes eles foram tentar exercer a sua fé e não conseguiram, e eles se apavoraram. Teve uma passagem que é aquele episódio em que os discípulos foram tentar expulsar um demônio e não conseguiram. Jesus fala assim: ó geração perversa e incrédula, até quando eu estarei convosco e até quando vós sofrereis? Traga um menino aqui. E ele expulsou o demônio, o espírito do epilético, e os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Jesus falou: por causa da pequenez da vossa fé. A fé está muito pequena. Mas aquela casta de demônios só sai com muito jejum e oração. Está aqui a chave. Jejum e oração são elementos que, se você não praticar na sua vida, você não consegue se permanecer salvo. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre orar. Ele fala: quando orardes. Então qualquer um que pensa em ser crente
entende que ele precisa ter uma vida de prática de oração. Então vai chegar o momento em que você vai orar. Por isso, esse termo quando significa que a hora de orar vai chegar. E ao mesmo passo em que Jesus fala quando orardes, ele também fala quando jejuardes. É porque eu não tenho uma referência aqui, mas tá lá. Ali pelo livro de Mateus capítulo 6 até o 7, por ali Jesus fala quando jejuardes. Não vos mostreis contristados como fazem os hipócritas. Do mesmo jeito que você precisa orar, você também precisa jejuar. Se você quer ser crente e não tiver a prática de jejum, que é uma prática bastante sofrida, mas que se você entender os benefícios que ele traz, tanto para a tua vida espiritual como para a tua saúde, você vai desejar que chegue logo o final de semana, a folga, o momento para que você abra o seu jejum. Porque se o Espírito não reinar sobre a carne, o jejum é para isso. Você não consegue movimentar o mundo espiritual, porque o reino de Deus está dentro de você, aqui no Espírito. A partir do momento em que você abre o jejum, o teu espírito ele passa a ser desobstruído para ter acesso ao reino de Deus e ganhar força para movimentar o mundo espiritual. O jejum era para expulsar aquele demônio e a oração também. A mesma ordem que expulsa um demônio é a mesma ordem que vai trazer à existência as circunstâncias que você tanto deseja que não chega na tua vida. Não há diferença. Como que eu aprendi isso? Lendo a Bíblia. Salmo 133:3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O Salmo começa dizendo assim, lá no final, parece que é só 3 versículos esse Salmo, ele termina dizendo assim, é como o orvalho do Hermon, e ali o Senhor ordena a bênção. Ele quer que você ordene, porque ele está te criando para ser rei. E a maior atividade de um rei é dar ordem, é determinar circunstâncias, situações, mudança. O rei faz isso. Ele determina, ele decreta. Então a maior força de um rei é dar ordem. Rei é para isso. Por isso que nós seremos reis e sacerdotes. Agora Jesus está num barco e vê uma tempestade açoitar o barco. E os discípulos começam a se apavorar porque o barco parece que está afundando. E Jesus está lá está na popa, dormindo, tranquilo. E eles vão lá incomodar Jesus. Senhor, não te importa que nós afundemos? E Jesus disse assim, por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Ou seja, Jesus esperava que ele já tivesse caído na real, que ele já tivesse descoberto quem eles são, a capacidade que eles têm. Mas não, eles ainda estão pedindo para Jesus, talvez como você, que está aí ainda pedindo para Jesus. Não há nada de errado nisso. Jesus ensinou tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será dado. Só que ele falou assim, pedi, pedi. Repetição, pedi, pedi. Junto com pedir, pedir, ele também falou batei, batei. Então tu tem que usar as duas coisas, pedir e bater. E esse bater é dar a ordem. Era isso que Jesus queria que os discípulos fizessem. Por que vocês mesmos não abrem a boca e mandam esse vento parar? Manda essa tempestade parar. Foi isso que ele queria dizer quando ele perguntou para os discípulos, não tendes fé? Por que vocês não usam? Então, peçam e deem a ordem em conjunto, num estado de santificação e jejum. E vocês vão ver o resultado. Eu aprendi este princípio ouvindo um ensinamento do pastor Kenneth Hagin. Esse pastor, para muitos, ele é considerado como herege. Mas para mim, o pastor Kenneth Hagin é um homem inspirado por Deus. E o que ele ensina dá resultado. Ele conta que uma certa feita ele estava falando com Jesus em uma visão. E ali entre ele e Jesus estava um demônio, pulando e gritando. E o pastor não conseguia ouvir Jesus falar. E ele esperava que Jesus repreendesse aquele demônio, mas Jesus não fez nada.
Então ele se cansou daquilo e ele mesmo repreendeu o demônio. E quando ele fez isso, depois de muito tempo, Jesus já tinha falado muita coisa que ele não tinha conseguido ouvir. E ele ficou só na curiosidade. Aí ele se cansou e repreende o demônio. O demônio cai apavorado no chão e foge. E ele perguntou: Senhor, por que você não repreendeu o demônio? Ele disse que Jesus respondeu: mesmo que eu quisesse, eu dei a autoridade para vocês. Cabe a vocês fazer isso na terra. Aí ele perguntou: Senhor, mas como assim? Me dê bases. Aí Jesus começou a dar as bases. Uma é essa aí que eu contei para vocês. Os discípulos no barco incomodando Jesus, que não quer ser incomodado e que se chateia por ter sido acordado para repreender uma tempestade que eles mesmos poderiam fazer isso. Outra passagem, Lucas: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Se você abrir o jejum nessas circunstâncias, pode acreditar que você verá o resultado. Separe um dia da semana para você jejuar aquele dia todo e você vai dando as ordens. Abra sua boca, porque a morte e a vida está no poder da língua. Jesus falou: tudo aquilo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, tudo aquilo que disserdes será feito. A tua vida está indo para lugares que você não quer, porque você ainda não entendeu essa chave aqui. Tiago ensinou isso. Ele falou assim como um grande barco é guiado por um pequeno leme, a nossa vida é guiada pela língua. Ele fala assim, Tiago capítulo 3, a língua inflama o curso da natureza. O que significa isso? Que a língua ela altera o teu curso de vida. Para onde é que você está indo? Você vai para onde a tua língua diz que você vai. Porém, o teu espírito precisa estar determinando isso e usando a tua língua para isso. Tudo aquilo que Deus preparou para você já está pronto lá no mundo espiritual. Você precisa simplesmente dar ordem para que isso venha a acontecer nesse plano existencial. E Jesus ensinou isso quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele falou assim: Pai, que seja feita a sua vontade na terra como é ela no céu. Porém, é preciso ter um cuidado, e aqui eu finalizo. Jesus sempre orava assim: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Até o próximo vídeo.